Oi, gente, tudo bem com vocês? Resolvi gravar esse vídeo para trazer a minha opinião sobre essa polêmica envolvendo Virgínia Fonseca e Luana Piovani. Não sou de gravar esse tipo de conteúdo, mas eu senti a necessidade de vir aqui gravar, falar, né, a minha opinião e principalmente falar sobre a palavra de Deus. Eu sou totalmente contra esse tipo de jogos, divulgação, mas acredito que a Luana Piovani, ela errou, porque não é só a Virgínia que faz esse tipo de divulgação nas redes sociais, divulgando jogos, né, de aposta. Tem vários outros famosos influenciadores que fazem isso. E ela não deveria ter marcado o arroba da Virgínia, porque dói. Pra gente que é mãe, por mais que é uma situação que a gente sabe que é verdade, a gente sabe que é errado, quando algo respinga nos nossos filhos, dói demais. Então, eu entendo, né, o choro da Virgínia, porque eu fui no Instagram da Virgínia olhar, assim como fui no Instagram da Luana Piovani também, e ela errou. Ela errou por ela ter marcado a Virgínia, porque não é só a Virgínia que faz isso. Mas eu entendi perfeitamente o que a Luana quis dizer, que tudo que a gente faz nessa vida tem as suas consequências e que, espiritualmente falando, respinga nos nossos filhos. Porque o mundo espiritual, gente, ele é real. Por mais que a gente não consegue ver, ele é real. O que a gente fala, o que a gente faz, as nossas atitudes, as nossas escolhas, tudo tem consequência. A palavra do Senhor diz para nós que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, vai ceifar, sabe? Não tem como você plantar morango e você colher limão. Entendeu? Você plantou morango, você vai colher morango. Você plantou limão, você vai colher limão. E eu queria trazer para vocês um versículo que se encontra lá em Timóteo, do capítulo 6 e do verso 9 e o verso 10, que diz assim: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviará da fé, e a si mesmo se atormentarão com muitas dores. Aqui não sou eu dizendo, aqui é a palavra de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E no final diz assim, ó, nessa cobiça, né, ao dinheiro, se desviarão da fé e a si mesmo se atormentarão com muitas dores. E eu sei que muita gente, né, eu li alguns comentários de algumas pessoas dizendo, ninguém é obrigado a jogar. E realmente, ninguém é obrigado a jogar. Faz, né? Quem quer, joga quem quer. Só que vocês precisam entender uma coisa: no mundo espiritual, isso tem um peso enorme para quem joga, né? Que é responsabilidade pessoal, e para quem divulga. Vocês sabem, é um vínculo, é algo que está ligado. Você que divulga e você que joga. É uma ligação. No mundo espiritual, isso é uma ligação para você que está divulgando e para você que está jogando. Então, gente, isso no mundo espiritual tem um peso enorme, porque eu já joguei e eu posso falar. Muitas das vezes você joga não é porque você quer ganhar. Às vezes você jogou, você perdeu e você fica ali tentando recuperar. Você não aceita que você perdeu e você quer tentar recuperar. Já outros, né, querem ganhar, ganha e daí cada vez quer ganhar mais alto, sabe? E é onde acaba virando um vício.
E a Bíblia fala que um abismo vai puxando o outro, uma coisa leva a outra. Lá em Provérbios, capítulo 14, do verso 2, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é caminhos de morte. Porque tem muitas coisas que a gente acha que é bênção na nossa vida, mas não é bênção, é maldição, porque acaba nos afastando de Deus. E a gente coloca como prioridade na nossa vida. É o dinheiro que a gente coloca no nosso coração e acaba deixando o Senhor de lado. Ou coloca outras prioridades na frente e Deus lá no finalzinho. E é maldição. E eu me lembrei até de Ananias e Safira, que se encontra lá em Atos, do capítulo 5, que Ananias e Safira, eles venderam, né, uma propriedade e na hora de prestar conta, o amor ao dinheiro falou mais alto, o egoísmo, a mentira, em querer reter parte daquele dinheiro para eles e mentiram ali. E o Senhor, né, os profetas pergunta para Ananias e ele mente. E Ananias cai morto. E depois de algum tempo vem a esposa, a Safira, e os discípulos faz a mesma pergunta para ela. E ela, sem saber que Ananias estava morto, ela faz o quê? Ela mente também, ou seja, engana, quer reter o amor ao dinheiro, quer reter para ela aquilo que não pertencia a ela. E o Senhor, gente, o Senhor é justo. O Senhor é justo, sabe? Não adianta a gente querer fazer tais coisas achando que não tem nada a ver, porque no mundo espiritual tem um peso. É por isso que eu disse, para quem divulga e para quem está jogando, existe um vínculo espiritual. No mundo espiritual, vocês estão ligados. Então tem sim um peso espiritual. Eu não vou concordar com o que a Luana Piovani escreveu, que ela disse, né, que iria cair sobre os filhos, porque a palavra do Senhor diz, existe sim alguns versículos, né? Existe sim alguns versículos que vai respingar nos nossos filhos. Mas Jesus disse que cada um vai dar conta de si mesmo. Eu vou dar conta dos meus pecados, meus filhos vão dar conta dos pecados deles. Entendeu? O que acontece é que no mundo espirituais, algumas situações podem sim respingar nos nossos filhos e eles podem passar por situações a qual venham sofrer por conta das nossas escolhas. Isso é verdade. No mundo espiritual, né, tem sim algumas situações que se a gente não se arrepender, se a gente não quebrar, a gente vai sim, infelizmente, né, sofrer as consequências. Eu quero ler com vocês Abacuque, capítulo 2, do verso 9, que diz assim: ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de se livrar-se das garras do mal. Ou seja, ai daquele que quer enriquecer, que quer adquirir bens materiais com injustiça, sabe? Que não é daqui, ó, do suor do seu trabalho, sabe? Que é de uma forma desonesta, que é de uma forma se aproveitando dos outros. Porque a gente sabe que assim como alguns ganham, outros têm perdido, outros têm ficado viciado, outros têm tirado a sua vida, outros têm se endividado, outros têm perdido coisas. Ai, mas o que que eu tenho a ver com isso? É maior de idade. Gente, entenda uma coisa, pesquisem, estudem sobre o mundo espiritual. Quem divulga, quem joga, existe uma ligação no mundo espiritual. Existe, tem um peso, entendeu? E lá em, lá em Tiago, do capítulo 5, também diz assim, ó: eis que o salário dos trabalhadores
que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, gente, Deus escuta, Deus vê o clamor do povo, entendeu? Deus ouve. Vocês acham que essas pessoas que perderam o pai, perderam a mãe, que tiraram as suas vidas por conta desse tipo de situação, de jogos, de vícios, vocês acham que essas crianças, esses adolescentes, essas mães, esses familiares não estão clamando? Entendeu? Olha o que a palavra de Deus diz, presta atenção. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Entendeu? E Gênesis, lá em Gênesis, até disso eu me lembrei, gente, de Abel e de Caim, lembra? No versículo 4, não, versículo não, capítulo, Gênesis capítulo 4, do verso 10, diz assim: E disse Deus, o que fizeste? Deus já sabia o que Abel tinha feito, o que Caim tinha feito. Deus já sabia. E ainda assim o Senhor perguntou para Caim, ó, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão, clama da terra a mim. A voz do sangue de teu irmão, clama a terra a mim. Ou seja, Deus ouve o clamor. As injustiças que muitas das vezes parece que está impune diante dos nossos olhos na terra, existe um clamor no espiritual, a qual o Senhor ouve. E é justamente esse clamor no mundo espiritual que o Senhor ouve, que o Senhor faz justiça, porque Deus é Deus e justiça. E o Senhor fala na tua palavra que ele não tem o culpado por inocente. E quem é o culpado? Aquele que faz escolhas tendo consciência. Ah, eu tô fazendo isso, eu sei que é errado, mas eu estou me beneficiando. São escolhas. Você sabe que é errado, você sabe que você está divulgando algo a qual você sabe que algumas pessoas estão viciadas, que algumas pessoas tiraram a sua vida, que algumas pessoas estão endividadas, que algumas pessoas deixam de fazer algo para dentro de casa e você está ainda se beneficiando em cima disso, entendeu? Isso é errado. E para Deus, no mundo espiritual, tem um peso. Isso é errado, entendeu? Eu separei várias versículos, né? Eu não vou ler todas, gente, mas examinem a palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus, ela é um manual, sabe? Para nossa vida. Ela é um manual. Ó, lá em Romanos, capítulo 14, do versículo 12, diz assim: Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Ou seja, cada um de nós vai responder por si, sabe? Sobre as nossas escolhas, nossas falas, as nossas atitudes. Porém, existe situação que, infelizmente, vai ter sim um respingar nos nossos filhos. Porque, gente, da mesma forma que eu amo os meus filhos e qualquer um que fale alguma coisa dos meus filhos dói em mim, da mesma maneira é nos meus filhos. Se alguém falar mal da mãe deles, para eles ouvir, eles vai ficar sentido. Eles vai tomar a minha dor, você tá entendendo? Então é por isso que respinga nos filhos. E esse dinheiro que vem de jogos, que vem de divulgação de casa de aposta, esse dinheiro é sim amaldiçoado. É um dinheiro que futuramente pode trazer brigas, pode trazer, sabe, desunião na família. Não é um dinheiro abençoado. Dói, né? Ouvir isso para quem está divulgando, dói, é claro.
Mas não é um dinheiro abençoado, o Senhor é justo, sabe? O Senhor, ele não quebra princípios. Dinheiro abençoado é dinheiro de trabalho, trabalho honesto, trabalho digno, sabe? A palavra do Senhor diz para nós que o homem vai comer do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, e não da perca de alguém que jogou, que se viciou, sabe? Que tirou sua vida, entendeu? Então que a gente não venha querer para nós, né, se beneficiar em cima da ruína dos outros, sabe? Que a gente venha refletir diante dessa polêmica, sabe? Ajudar aquele que está viciado, sabe? Não emprestar dinheiro. E para aquelas pessoas grandes, que eu acredito que é mais difícil, né? Para aqueles que ganham com isso, divulgando, e como deve ser um valor muito alto, é na hora de repensar, né? Eu estou tirando Deus e estou colocando o amor ao dinheiro, sabe? Estou colocando amor ao dinheiro, estou priorizando o dinheiro, e no nosso coração tem que ter espaço somente para Deus. O Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém, sabe? No nosso coração só tem que ter espaço para o Senhor. A gente precisa de dinheiro, o dinheiro é muito bom, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o dinheiro também pode ser uma perdição na nossa vida, uma perdição. E eu quero finalizar esse vídeo com essa palavra que se encontra lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, gente, entrai pela porta estreita. E para a gente entrar pela porta estreita, a gente tem que largar a bagagem, a gente tem que renunciar a coisas. E muitas das vezes são coisas que a gente não quer abrir mão. A gente não quer abrir mão do conforto, a gente não quer abrir mão, sabe, daquilo que é gostoso. A gente não quer abrir mão, mas é necessário, porque a palavra de Deus diz: o caminho que conduz para a perdição, né, é largo, e são muitos que entram e estão entrando pela porta larga, achando que o Senhor não vê, achando que o Senhor não é justo, mas o Senhor tem contemplado tudo. Tudo o Senhor contempla. E a palavra do Senhor também diz, eu não lembro o versículo, que ele coloca tudo numa balança. E ai daquele que está em falta. Então, que a gente venha fazer como Zaqueu. Lembra? Zaqueu era o publicano, cobrador de imposto, que se aproveitava ali das pessoas, né? E quando ele conheceu Jesus, ele não só se arrependeu verdadeiramente, como ele devolveu 4 vezes mais para aquelas pessoas a qual ele tinha se aproveitado, e o restante da sua riqueza ele deu aos pobres. Eu não lembro exatamente qual capítulo, mas eu creio que está lá em Lucas. Depois vocês pesquisem sobre Zaqueu. Então, que a gente seja como Zaqueu, que a gente não venha querer, sabe, se aproveitar dos outros, se a gente tenha consciência de que algo que nós estamos fazendo para alguém está fazendo mal para alguém, sabe, prejudicando o outro, seja no comportamento, na fala, nas nossas atitudes, seja se aproveitando, sabe, gente? Que a gente venha repensar e refletir na palavra de Deus, sabe? E se arrepender, orar ao Senhor para que venha gerar dentro de nós arrependimento genuíno. Porque nós vamos sim colher as consequências dos nossos pecados, das nossas escolhas, e algumas coisas, infelizmente,
podem respingar nos nossos filhos, nas nossas gerações futuras. Então, que a gente venha mudar, se arrepender, como diz a palavra de Deus, se converter dos nossos maus caminhos, porque somos todos pecadores, falhos, erramos, mas o que importa é a gente se arrepender verdadeiramente e buscar, sabe, olhar na direção do céu, do Senhor e obedecer a tua palavra para a gente passar pela porta estreita. E para passar pela porta estreita, a gente precisa desapegar de muitas das coisas, principalmente o amor ao dinheiro, que para muitos é difícil, mas de deixar o nosso coração, a nossa prioridade somente para Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.